Temos acesso, conseguimos, através de algumas matérias de UOL e ESPN, a todos os detalhes do transfer ban sofrido pelo Corinthians, que ações o Corinthians está tomando para se safar desse banimento, dessa punição, e em que isso está afetando hoje a contratação do Hugo Souza, o porquê eles não estão seguindo, além de não ter a grana para pagar à vista, mas porque eles não podem nem cogitar fazer a compra do Hugo Souza agora por conta desse transfer ban. Os exatos detalhes, valores que fizeram o Balbuena acionar a FIFA, tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre esse caso do transfer ban que o Corinthians sofreu, todos os detalhes disso e em que isso vem afetando o caso Hugo Souza e o que pode acontecer daqui pra frente nesse caso do Hugo Souza. Vamos lá. O que gerou essa punição da FIFA ao Corinthians? Uma dívida com o Balbuena. Valores da dívida estão aqui numa matéria do UOL que fala muito bem, muito detalhadamente do assunto. A dívida do Corinthians com o Balbuena gira em torno de 6,9 milhões em direitos de imagem. Desse montante, 1,9 milhão é diretamente com o jogador e outros 4,3 milhões com a empresa do qual ele é sócio, a The General Sports Limitada. Então, tem uma parte aí direto com o jogador, outra para a empresa dele, mas que no fim das contas é tudo para o Balbuena. Mas isso foi por conta de dívida de direito de imagem, parte do salário, né? E não pagou. O Balbuena com seu staff acionaram a FIFA. FIFA deu decisão favorável e aplicou essa punição ao Corinthians. Enquanto não houver o pagamento, o Corinthians não pode registrar nenhum jogador nas 3 próximas janelas. Ou seja, janeiro de 25, julho de 25, janeiro de 26. Ou seja, o Corinthians só poderia voltar a inscrever jogadores em julho de 26. Você vê, é bastante tempo, é pelo menos aí 1 ano e meio sem poder inscrever nenhum jogador. E aí por que eu tô batendo nessa tecla aí de inscrever? Porque isso aí é um ponto-chave para essa questão do Hugo Souza e qualquer outro jogador, tá? Que isso inclusive pode gerar uma possibilidade de rescisão contratual por parte de qualquer jogador que esteja no elenco e não esteja inscrito. A gente vai falar já, logo depois do recado aqui. Pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube, no @Lucão_Vital no Kawaii e no TikTok. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo que gosta de futebol, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos aqui e comentar o que você tá achando desse caso, dessa novela e dessas novidades, dos detalhes que eu tô trazendo aqui para vocês. Beleza? Conto com vocês para engajar o meu vídeo, continuar distribuindo para o máximo de pessoas possíveis e me ajudar a continuar fazendo conteúdo aqui, me incentivar e a distribuir a informação para o máximo de gente possível. Beleza? Então vamos lá. Voltando à questão do fato dessa punição ser para inscrever jogadores. Por que eu digo isso? Vamos lá. Vamos supor que o Corinthians hoje tivesse os 5 milhões de reais na mão para exercer o pagamento à vista integral do Souza, que já está em contrato. O transfer ban da FIFA impede que o Corinthians faça lá a transferência e o Hugo passe a se tornar um jogador do Corinthians? Parcialmente. Não dá pra dizer que é um impedimento, um impeditivo. Por quê? O transfer ban impede o Corinthians de inscrever jogadores. Então, ele já não seria integralmente do Flamengo se o Corinthians paga lá os 5 milhões. Ele passaria a ter 50% do Corinthians. Já seria um direito do Corinthians para questão de venda e etc. Mas ele, a partir de janeiro, que é quando abre a janela, o Corinthians teria que registrar o contrato dele como jogador do Corinthians e inscrever nas competições. E com a punição ele não poderia inscrever. Ou seja, o Hugo seria 50% jogador do Corinthians, realmente, mas não poderia jogar. E aí, na própria matéria da ESPN, que detalhou isso aí,
diz que isso aí o Corinthians não cogita fazer, não cogita comprar o Hugo Souza, caso não tenha resolvido esse problema com a FIFA, não tenha sanado esse banimento. Por quê? Porque a partir do momento que o jogador está comprado pelo time, mas não pode ser inscrito em nenhuma competição por conta de uma punição, ele mesmo vai acionar a FIFA, e eu diria que ele pode acionar, mas a gente já teria isso quase como certo. Se o Corinthians quisesse segurar o Hugo sem poder jogar, o jogador pode acionar, e aí é uma decisão até rápida da FIFA para liberar uma rescisão unilateral. O jogador ele pode quebrar o contrato com o clube por não poder jogar. E aí essa seria a situação. Muito provavelmente o Hugo seria contratado, mas ia passar um ano sem jogar, ou até o momento que o Corinthians resolvesse. Na mesma hora ele ia acionar, que o empresário também do jogador não é burro, ia acionar e ele ia quebrar o contrato. E aí o Corinthians teria gasto 5 milhões, mais o que já pagou pelo Hugo pelos jogos individualmente, falando, né, de 1 milhão, de 500 mil em 500 mil, que já pagou pelo menos aí 1 milhão. E aí não seria à toa, seria um gasto à toa, porque o Hugo poderia rescindir de forma unilateral no momento em que ele acionasse a FIFA por conta desse impedimento aí de jogar, né? Porque não poderia ser inscrito. Então, o Corinthians, e aí quem falou em nome do Corinthians foi até o Fabinho Soldado, ex-dirigente do Flamengo. Não dirigente, ele era do Scout, ele era líder do Scout do Flamengo. Hoje ele tem um cargo até um pouco acima de diretoria de futebol lá no Corinthians. Não sei se o cargo é exatamente diretor de futebol, mas ele é um cara que trata muito das negociações lá. No Flamengo era mais da parte de olheiro, de analisar os jogadores para dar as opções pro departamento de futebol. Agora ele já entra mais nas negociações. Inclusive, ele aqui foi um dos líderes na negociação do Memphis na chegada ao Corinthians. Então, ele falou que a gente já está trabalhando com o nosso jurídico, com o nosso financeiro, e a gente espera que isso não tenha maiores problemas, que a gente consiga resolver o mais rápido possível. Não deu detalhes, não deu datas, aquela coisa bem incerta que já é característico do Corinthians nos últimos meses e até anos nessa gestão atual. Então, fato é que o Corinthians não pode nem pensar em exercer essa compra do Hugo Souza se não tiver resolvido. Ele até passaria a ser jogador do Corinthians, mas o Corinthians teria um problemaço a partir de janeiro, que seria essa possibilidade de rescisão unilateral pelo lado do Hugo, por conta desse banimento da FIFA. E do lado do Flamengo, como é que o Flamengo fica nessa história toda? Do mesmo jeito que já estava. Negou a garantia bancária, a garantia financeira, né, bancária, é o que o Flamengo pede. Negou a questão do fiador, sendo a Brax, por conta da dívida do Mateuzinho, continua exigindo que essa garantia financeira seja uma garantia bancária, que o fiador seja um banco, que seja uma operação financiada por um banco, porque o Flamengo não dependeria de ter esse terceiro como esperar, não teria necessidade de esperar o momento em que essa empresa tivesse algo a pagar ao Corinthians para aí sim repassar, como é o caso da Brax. A Brax só repassaria qualquer valor de dívida do Corinthians ao Flamengo em 2025, porque é o ano em que o Corinthians tem os próximos recebíveis com a empresa que faz o gerenciamento das placas de publicidade. Então, o panorama é esse, o Flamengo continua esperando o pagamento integral, que ainda não aconteceu, ou a apresentação de um fiador que o Flamengo tem a possibilidade de receber logo em seguida, caso haja um calote, mais um, e ainda não aconteceu. Então o Flamengo continua esperando. Se até 30 de novembro o Corinthians não pagar à vista o valor integral, o Hugo volta a ser jogador do Flamengo de forma 100%, e aí precisaria começar uma negociação do zero, e aí não teria também a exclusividade para o Corinthians. Qualquer outro time poderia chegar para negociar, e a gente já trouxe aqui também que já começou a ter um namoro, aí, um flerte, uma ligação para entender qual é o negócio, quais são as possibilidades de negociação do Grupo City em relação ao Hugo Souza. Então, por hoje era isso.
detalhes aí do transfer ban do Corinthians, o que isso afeta de fato na situação, que parece que não é uma coisa definitiva, mas se não pagar o valor que deve ao Balbuena, não resolve. E se o Flamengo não tinha, e se o Corinthians não tinha 5 milhões para pagar pelo Hugo, 6,9 milhões que precisam também ser pagos à vista para resolver o imbróglio com a FIFA, não vai resolver, e aí somando tudo já devem ser aí, ó, por volta de 12 milhões de reais que o Corinthians tem que desembolsar para resolver o caso do Balbuena com a FIFA, se liberar do transfer ban e contratar o Hugo Souza em definitivo, fora todas as outras coisas que ele já tem aí de dívida, que eu não fico cansado aqui já de repetir, todas as outras dívidas que eles têm com outros clubes, com empresários, recebendo toda hora notificação judicial de bloqueio de contas, e uma série de outras coisas aí, que somando tudo, até inclusive a dívida de estádio, que ainda está em andamento, já chegam a mais de 2 bilhões em dívida. 2,3 bilhões para ser mais exato. Corinthians, não vou repetir de novo pro torcedor do Corinthians mudar essa postura de ir no pessoal contrário que tem dado bastante porrada nessa má administração e tem que virar os seus canhões, virar suas reclamações para a própria diretoria, para a própria administração do Corinthians, que cada vez mais afunda esse clube e a cada dia esses novos capítulos dão mais um panorama desse caso cada vez mais complicado pro Corinthians. Beleza? Até a próxima. Lembra vocês aqui de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, ativar o sininho para receber todas as notificações, comentar aí o que você acha desse caso e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no Kawaii e TikTok, beleza? Valeu, até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!